foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs a pensar-se no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, confiados de que esse relato é um relato inspirado pelo Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e ao mesmo tempo te pedimos que o Senhor conceda a fé verdadeira para compreendermos essas palavras aqui, Pai. Sabemos que muitas vezes o nosso coração tende a duvidar das tuas palavras, mas te pedimos, ó Deus, que cada vez mais o Espírito Santo nos torne cativo a ti, Pai, para compreendermos e entendermos que só tu tens as palavras de vida eterna para nós, Pai. Essa é a nossa oração, confiados única e exclusivamente pelos méritos do nosso Senhor e nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Você já teve algum momento na sua vida que você ficou muito feliz de anunciar alguma vitória, alguma conquista sua? Em algum momento da sua vida, provavelmente você já ficou feliz por vencer em alguma luta, alguma adversidade. Seja por exemplo, quando você é mais novo, os adolescentes aqui presentes, quando, por exemplo, tem dificuldade com as notas de matemática, português, e conseguem ir bem na prova, chegam todos felizes em casa, contando: mãe, consegui bem na prova. Que alegria, é um anúncio de vitória que o seu filho trouxe para você. Ou às vezes quando você mesmo, nas suas caminhadas, conseguiu passar na faculdade, ter um bom emprego, formar uma família, se casar, são anúncios de vitória. Me lembro de um anúncio específico que todos aguardavam há algum tempo atrás, no ano de 2020, quando a pandemia veio até nós e todos nós ficamos reclusos ou limitados por causa das coisas que nos sucederam. E a nossa maior vontade é que um dia chegasse no telejornal um anúncio: a pandemia se encerrou. Encontraram a cura para o Covid e nós podemos agora nos reunir, fazer festas, celebrar. Os anúncios de vitória fazem parte na nossa vida, mas hoje nós vamos falar sobre o anúncio de vitória. Não sobre um anúncio, mas sobre o anúncio de vitória. Esse texto que nós lemos é um anúncio de vitória. Quando nós olhamos e nos lembramos um pouco sobre o que Lucas nos ensina, principalmente quando ele quer nos mostrar e quer nos registrar aqui sobre fatos que se cumpriram, Lucas quer nos mostrar que a vinda do anjo até Maria era um anúncio da vitória do Senhor. Às vezes a gente até gosta de cantar, e eu estava observando, na década de 80 tinha muito sobre essas temáticas da vitória do Senhor. Uma dessas músicas a gente canta, por exemplo, o dia do Senhor chegou. E a gente pensa que o dia do Senhor chegou é só quando ele voltar na segunda vez. Mas o dia do Senhor chegou quando ele anuncia a vinda do seu Filho aqui na terra. O dia do Senhor já se fez presente quando ele venceu a cruz do Calvário. O dia do Senhor já chegou, e esse é um anúncio de vitória. E Lucas quer nos mostrar, a partir do seu relato aqui, que isso foi também parte do plano eterno de Deus aqui. Quando nós vamos observando a forma como Lucas vai conduzindo sua narrativa, sua história, que ele está escrevendo para nós aqui,
ele nos mostra justamente sobre um grande e importante anúncio. Um anúncio que se sucede em condições onde não aparenta muita vitória. Se você observar aqui, nós temos uma virgem que terá filho. Nós estamos na cidade de Nazaré, nesse relato. Não era grande coisa essa cidade, pelo contrário, era um pequeno vilarejo. É interessante como, olhando para a história da redenção, Deus muitas vezes faz os seus planos de forma justamente como o anjo anunciou, que para ele, para executar os planos dele, não há impossíveis. Nós vamos examinar esse texto a partir desse relato que Lucas está cuidadosamente nos mostrando e nos relatando, que a vinda de Jesus Cristo, novamente, não foi um ato por acaso. Como nós lemos em Isaías, lemos o Salmo 45, e o próprio texto de Gênesis 3, Deus estava desde sempre planejando a vinda do seu Redentor, do seu Messias, do seu ungido, para que houvesse libertação ao povo. E hoje, ao examinar essa predição sobre o nascimento de Jesus, o anúncio do anjo a Maria aqui, nós vamos examinar justamente que esse anúncio é um anúncio de vitória, pela qual nós temos que nos apropriar com fé. Nós temos que confiar que, à medida em que esse anúncio foi dado a uma virgem, na pequena vilarejo de Nazaré, esse anúncio é o anúncio mais jubiloso que nós, seres humanos, poderíamos ter. Que foi o dia em que o Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne. Foi o dia em que o Espírito concebeu Maria. E ali, Maria deu, logo alguns dias depois, meses depois, dará à luz a um filho. Esse não é somente um texto que nós muitas vezes olhamos e romantizamos. E eu quero muito trabalhar quebrando os romances que muitas vezes fazemos sobre a narrativa de Maria. E também, ao mesmo tempo, chamar a nós a examinar a fé que essa mulher vai manifestar. Muitas vezes a gente gosta de descartar Maria por causa da questão que temos com os católicos, por exemplo, que veneram, que a consideram uma santa. Mas hoje a gente vai ver que Maria é tida como uma das mulheres mais privilegiadas da história do mundo. E ao mesmo tempo vamos observar nesse texto como Deus estava trabalhando a sua história. Por isso o tema desse sermão e o tema do nosso estudo, essa noite, o tema desse texto, só pode ser o anúncio de vitória. Ao mostrar que a vinda de Cristo cumpre as expectativas de chegada do rei messiânico cósmico, daquele rei que tanto aguardávamos, Lucas nos mostra justamente sobre um anúncio da vitória de Deus na história humana. O tema é simples nesse sentido, um anúncio da vitória de Deus sobre a história humana. Um anúncio vitorioso, um anúncio certo da vitória do plano eterno do nosso Deus. Veja por que isso se faz um anúncio vitorioso. Quando nós examinamos o texto no versículo 26, temos aqui algumas informações que não são informações que Lucas dá só para encher linguiça ou para só ficar aumentando a história. Ele quer nos mostrar coisas para a gente se atentar aqui com cuidado. Veja, ele diz que no 6º mês, se você esteve aqui na semana passada ou se você já leu, anteriormente a gente vê que Isabel ficou por 5 meses ocultando a sua gravidez. E no 6º mês é nos apresentado justamente uma conexão de que o anjo foi agora até Maria. Após ter passado todos os episódios com Zacarias ali, todos aqueles relatos ali no templo, que foram apresentados a Zacarias de, olha, você vai ter um filho, você que sua mulher que é estéril, vocês que já são avançados em dias, vocês vão ter a oportunidade de conceber um filho, e esse filho vai ser especial na história humana também, porque ele vai ser vai ser o preparador do caminho da vida de Jesus Cristo. Então, Lucas nos conecta a essas duas histórias. Ele sempre coloca essas narrativas em paralelo, nos mostrando, olha, no 6º mês, após o anjo aparecer a Zacarias, o anjo Gabriel, o mesmo anjo, apareceu até a cidade de Nazaré. Aqui a gente precisa falar um pouco sobre o anjo Gabriel também. A gente também poucas vezes fala sobre anjos, às vezes. Mas é interessante como os anjos mostram um comportamento adequado diante de Deus. Veja, se você às vezes estivesse ali na presença de Deus e Deus falasse, vai lá, fala a Zacarias.
que estava em Jerusalém, era um sacerdote, era alguém que conhecia Deus, era alguém que fazia coisas santas, coisas ligadas a Deus o tempo inteiro. E Deus então envia um anjo para ele falar: olha, você vai conceber um filho, você e sua mulher terão um filho. Qual que foi a postura que nós vimos de Zacarias? Zacarias é incrédulo. Como? Eu que já sou velho. Como que eu estou sabendo que o que você está falando é verdade? O que esse anjo poderia ter feito também na presença de Deus? Senhor, não vou. Se o Senhor que mandou eu falar para Zacarias, naquele local, um homem conhecido, douto, como que eu que vou para uma cidade de Nazaré, uma cidade pequena, vou falar para uma jovenzinha, virgem, desprezada, e ela vai acreditar? Mas é interessante que o anjo vai e executa a missão de Deus. Isso é importante para nós termos a compreensão que os servos de Deus, e isso é um dos grandes papéis dos anjos, eles são servos de Deus, e nós que somos povo também, sempre estão dispostos a cumprir o que Deus manda fazer, independentemente dos resultados. E aqui nós observamos isso. O anjo então vai da parte de Deus. Veja, o anjo não está indo por causa da reputação dele. Ele vai para ser um mensageiro da parte de Deus, para executar um plano de Deus ali. Para uma cidade chamada da Galileia, chamada Nazaré. E Lucas, novamente, cuidadoso historiador que está nos mostrando, olha, ele foi para uma cidade muito desprezível. Isso tem muito a ver também sobre os planos de Deus aqui. O anúncio vitorioso, ele se dá sobre uma situação, muitas vezes, inglória. Deus não manda o anjo para Roma, a cidade mais importante da época. Não manda para uma casa de um rei. Não manda para uma pessoa importante de Jerusalém ou para uma família sacerdotal. Ele manda para o pequeno vilarejo de Nazaré, que é situado na Galileia, que era uma região desprezada. E o texto continua nos dizendo que ele vai se dirigir a uma virgem desposada. Várias vezes Lucas quer se referir a Maria como uma virgem que está para ser desposada aqui. Em outras palavras, o que Lucas está querendo dizer? Ela está noiva. Só que diferentemente dos nossos moldes hoje de noivado, de casamento, namoro, nesse período, esse era um primeiro compromisso feito antes de que eles selassem o casamento. Então, Maria já estava compromissada com o homem, que nós depois sabemos que é José. Maria vai se dirigir o anjo vai se dirigir a essa mulher. Então, entenda bem a situação que está sendo transmitida aqui por Lucas a nós. Ele está se dirigindo a uma mulher que tem um compromisso já com o homem, numa região extremamente isolada, para se dirigir sobre a vinda daquele que seria o Redentor. O nome dessa virgem, como é apresentado, é Maria. E esse texto nos mostra sobre uma importante questão do que o nosso Deus muitas vezes faz sobre a nossa vida. E o texto faz uma coisa muito interessante com relação a se referir a Maria sempre como uma virgem desposada da cidade de Nazaré. Os comentaristas dizem que muito semelhante o texto se faz com a pessoa de Agar. Aquela mulher que é rejeitada, mas que Deus a resgata. O Redentor vem para os perdidos. Lembra que nós, quando trabalhamos esse texto, esse livro, a gente sempre está dizendo que o rei vem para resgatar os perdidos. E ele quer mostrar justamente que o rei vem diante de uma mulher que era desprezada pela sociedade, uma mulher marginalizada ou colocada à parte, porque tanto virgens quanto viúvas eram mulheres que estavam em situações vulneráveis. Mas que Deus vai usar da vida dessa mulher para cumprir o maior dos seus anúncios, o anúncio da sua vitória. E é por isso que quando o anjo se dirige a ela, alegra-te, muito favorecida. É um elogio, é uma saudação elogiosa, alegre do anjo, mas é um elogio irônico também. Pense você, mulher. As mulheres talvez entendam mais a situação de Maria aqui. Em uma sociedade extremamente em que as mulheres têm pouca voz, têm pouco espaço, numa cidade extremamente deixada de lado, e de repente um anjo do Senhor vem e te diz, alegra-te, muito favorecida.
O Senhor é contigo. Esse primeiro momento dessa história apresentada a nós nos mostra justamente isso, que os planos de Deus estão muito ligados ao que Ele faz e não às nossas condições. Quando o anjo então se dirige, alegra-te, muito favorecida, é para mostrar, olha Maria, você que está nessa condição de desprezo ou de estar à parte da sociedade, você será feita por Deus muito favorecida. Agraciada você será. Você terá uma grande honra, uma grande missão, um grande papel na história da redenção. Da mesma forma como Deus olhou para Agar no deserto e ouviu o seu choro e chamou, por isso Ismael se chama justamente que Deus é o meu socorro, Deus é o meu amparo. Deus se dirige através desse anjo dizendo, Maria, você é muito favorecida. O Senhor está contigo. E é por isso que Maria, quando ouve essas palavras, começam a ficar com o coração meio turbulento aqui. Como assim? Como um anjo se dirige a mim como alguém muito favorecida? Eu sou uma virgem da cidade de Nazaré. Mas é Deus que é com ela. Esse é um ponto muito importante aqui do texto. O Senhor é que está com ela. O Senhor é que caminha com ela. O que isso tem a ver com as nossas vidas, nesse primeiro momento? Muitas vezes a gente também tende a duvidar da palavra de Deus por causa das nossas circunstâncias. A gente gosta de colocar sempre empecilhos ao que Deus fala para nós fazermos. Ah, não, Senhor, eu já estou velho. Ah, não, Senhor, mas eu tenho esse problema financeiro. Eu tenho esse problema com a minha mulher. O que o texto vai nos mostrar é que quando Deus quer executar os seus planos, quando Ele quer executar a sua palavra sobre os servos dEle, não tem impossíveis para Ele, não tem barreiras. E principalmente que Ele faz dos desfavorecidos, favorecidos. Lucas já quer nos mostrar aqui uma coisa muito importante que ele vai bater o tempo inteiro nesse livro, que aqueles que se acham que têm alguma coisa, vão ser muitas vezes desprezados pelo Rei do Universo. Aqueles que acham que têm a capacidade de sustentar-se financeiramente, aqueles que se achavam que eram melhores religiosamente, vão ser desfavorecidos diante de Deus. E aqueles que se humilhavam, que reconheciam o papel de Cristo, eram favorecidos. O Senhor é com essas pessoas a quem Ele favorece, a quem Ele caminha, a quem Ele anda lado a lado. A mensagem do Evangelho é o tempo inteiro para nós um alerta para que a gente se lembre que se não estamos com o Senhor, se Ele não é conosco, se Ele não age em nossas vidas, o que nós tendemos sempre é o fracasso, a ruína. Porque veja, Zacarias, esse aqui é o paralelo que ele quer traçar. O preparador veio numa família sacerdotal. Se você se lembra, Isabel era da família de Arão, ou seja, era sacerdote puro sangue mesmo a família. Só que Deus não quis usar das mesmas coisas que, por exemplo, Ele fez com Abraão e Sara, e com essa família sacerdotal. Ele preferiu fazer de forma semelhante ao que Ele fez com Agar. A desfavorecida foi favorecida diante dele. Esse anúncio vitorioso é que Deus trabalha dessa forma. Ele pega pessoas em condições desfavorecidas para cumprir os seus planos. E o texto continua. Após Maria justamente dizer que estava pesarosa ali, estava se pondo a pensar o que essa saudação significaria na sua vida, o anjo logo de imediato disse, Maria, não temas. Interessante, da mesma forma que ele faz com Zacarias, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Outra vez que isso aparece é em Gênesis capítulo 6, com Noé. E Deus achou graça em Noé. Maria foi uma mulher pela qual Deus olhou e viu graça. E não nesse sentido de que a gente tem para a palavra graça como uma pessoa engraçada. Não é nesse sentido, mas no sentido de que Ele olhou para essa pessoa e viu e estendeu a sua graça sobre ela. Da mesma forma que Ele fez com Noé no passado, Ele estendeu a sua graça sobre Maria.
E essa graça a permitiu justamente conceber o Filho de Deus. Veja, eis que conceberás e darás à luz a um filho a que chamarás pelo nome de Jesus. O texto já nos começa dizendo que ela vai então nos dar, vai dar à luz a um filho pela qual o nome dele Ele é o Salvador. Você vai ser o portador do Salvador. Você vai conceber e vai dar ao nome, e vai dar no seu ventre aquele que é o Salvador. E esse será grande. Veja a inversão de proporção aqui. Se Maria era desfavorecida e agora foi favorecida, ela vai carregar no seu ventre aquele que será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Novamente, a gente precisa retornar à perspectiva desse povo no passado. O trono de Davi era a coisa mais almejada, ou a coisa mais importante no povo de Israel. Quem era da linhagem de Davi tinha como ponto importantíssimo, era sempre esperado, um grande rei, um grande libertador, alguém que faria o seu nome grande, conhecido. Lembra quando a gente lê o Salmo 45? Isso foi escrito muitos anos antes de Cristo, no tempo de Davi ainda. Quando é mostrado justamente que o rei, o ungido, seria o grande entre as nações, o seu nome seria feito grande entre as nações. Deus escolhe então a mulher, nessas condições, para que nela carregue o homem mais importante da humanidade, da história humana. O Redentor que estaria no seu ventre, seria justamente o homem pela qual ele seria chamado de Filho do Altíssimo. Uma outra expressão sobre cumprimento que nós lemos em Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e aí fala sobre toda a majestade, o seu governo, o seu trono. Maria, estava no ventre de Maria o Redentor do universo, um anúncio de vitória de Deus começava em fazer de uma mulher desfavorecida, em uma cidade desfavorecida, aquele que iria reinar e ser o grande rei que viria para resgatar os que estão perdidos. E ao mesmo tempo, diz que ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja como é um anúncio que carrega totalmente essa ideia de vitória mesmo. Olha, chegou. Esse é o momento, Maria. Você vai ser essa pessoa de grande honra que vai portar no seu ventre aquele pela qual anos e anos e anos e anos todos vocês estavam aguardando. Você foi a escolhida para fazer o plano de Deus se cumprir aqui na terra. Mas é interessante, porque Maria também tem uma reação duvidosa, mas veja, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E logo de imediato a gente se pergunta, pelo menos todas as vezes que eu faço a minha leitura, quando eu li aqui, eu falava, por que Deus repreende Zacarias, mas não repreende Maria? Porque Zacarias também, se você ler, volta um pouquinho na sua Bíblia, versículo 18, Zacarias também pergunta, como eu saberei isso, pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias? Aqui uma questão muito importante, a reação de Maria não é a mesma reação de Zacarias. Zacarias está questionando, duvidando mesmo, colocando à prova a palavra de Deus. O grande um sacerdote de linhagem pura, irrepreensível, conhecido por todos, questiona da palavra de Deus. Maria, no entanto, ela tem uma outra postura aqui. Maria chama a atenção justamente porque ela não está aqui com o intuito de indagar Deus, mas ela quer saber, Senhor, em outras palavras, se a gente pudesse dizer, como que isso vai acontecer na minha vida? Eu quero entender mais o que o Senhor tem para executar os seus planos, porque eu sou virgem. Eu ainda nunca tive relação com homem algum, e é um ponto importante aqui para a gente entender o que nós vamos ver aqui. Eu nunca tive relação com homem algum, como isso vai acontecer na minha vida? Eu quero compreender mais da tua palavra. É essa forma que ela faz a pergunta. É nesse entendimento que ela faz essa pergunta. Isso tem a ver também com que muitas vezes nós também temos que fazer quando não entendemos a palavra de Deus. A gente é muito mais tendencioso a ser como Zacarias. Nós queremos, não, Senhor, mas o Senhor disse que é para fazer isso, mas se eu fizer isso vai dar errado. Se eu fizer isso, eu vou morrer, eu vou ser desempregado, eu vou passar fome, eu não sei o quê.
A gente quer ficar colocando falhas na palavra de Deus. Problematizar a palavra de Deus. Ao invés de ter muitas vezes uma outra postura. Senhor, o Senhor tem essas palavras para a minha vida. Como isso vai se suceder? Como eu vou lidar com esse problema tão grande no meu trabalho? O Senhor diz que é errado fazer tal coisa. Eu não posso fazer o que meu patrão está me mandando fazer. Eu não posso fazer aquilo com meu marido. Eu não posso fazer aquilo com a minha esposa, com os meus filhos. Como então eu vou aplicar a minha palavra? Como isso vai se suceder, Senhor? Veja que é uma postura de humildade. O que em tempo inteiro o Lucas quer nos mostrar é que aqueles que estão dentro disso vão ter uma postura de fé, vão ser aprovados diante de Deus. E é por isso que o anjo responde a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A primeira coisa que o anjo faz para explicar a Maria o que iria acontecer é mostrar, olha, vai ser uma coisa sobrenatural. E aqui a gente tem um ponto importante, que Jesus foi de fato concebido de uma virgem. A própria ideia aqui, quando diz que o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra, tem uma característica no original que é muito similar a quando a presença de Deus inundava o templo. Quando a presença de Deus encharcava o templo, estava ali com a sombra, com a sua nuvem, com a sua fumaça. A gente vê isso em Êxodo, por exemplo, capítulo 19, em outros momentos, ali quando o templo é inaugurado, a presença de Deus era como uma sombra ali, como uma fumaça que aparecia ali, enchia toda a casa. Da mesma forma, o ventre de Maria seria concebido, estaria cheio do Espírito Santo. Os comentaristas são muito bons em dizer que isso não é um ato similar ao que nesse período tinha de outras narrativas. Se você já leu ou já ouviu algumas histórias, tem, por exemplo, histórias na mitologia grega que falam que os deuses desciam à terra e muitas vezes estupravam mulheres, forçavam mulheres e com isso concebiam o que eles dizem ser semideuses. Mas o relato de Lucas é totalmente diferente. Porque Maria não está sendo aqui forçada a isso. Maria vai ser justamente favorecida diante de Deus. Ela vai ser uma portadora, ela vai carregar em seu ventre o Filho de Deus. Mais um ato de que mostra a vitória de Deus em fazer uma nova semente a partir disso. Lembra quando nós vemos que da semente da mulher viria aquele que esmagaria? Deus está ali cumprindo a sua promessa. É através de um ventre materno que se vai vir o Salvador. O texto de Maria é um texto importante para vocês, mulheres. Vocês têm papel também importante na história redentora. Deus inclui mulheres na sua história de salvação. Uma das mulheres que vai demonstrar uma fé inigualável, que é Maria, está aqui dando esse exemplo para vocês. Por isso, Maria, ao entender isso, então, que essa concepção seria virginal, que Deus, então, de fato, iria envolver o seu ventre através do Espírito Santo, ele também mostra uma outra coisa. Olha, Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aqueles que diziam ser estéril. Olha, para que você também entenda que como vai se suceder, Isabel, você sabe quem é Isabel, é sua parente. Você sabe que ela não podia ter filhos, pois ela já está no 6º mês de gravidez. Entenda isso, Maria. Deus vai operar. E aí o anjo termina dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Da mesma forma que quando Zacarias reluta, e a promessa de Deus continua se cumprindo, e através deles viriam então João Batista, da mesma forma, Deus mostra, olha, não tem impossíveis para Deus, Maria. Mas eu quero que você entenda, Maria, que também isso vai envolver algumas coisas complicadas para você. Você está compromissada. As pessoas vão olhar para você com a barriga grande. E aí? Você quer? Veja qual a resposta então que Maria dá. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
Novamente, veja que situação que Maria talvez se colocaria. Ela, olha, eu sou virgem, e o anjo explicou, vai ser uma obra sobrenatural de Deus, que vai conceber esse menino em seu ventre. Ele vai ser homem, vai partir de uma questão humana, mas ele também vai ser concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus homem. Isabel foi alvo da obra de Deus, para Deus não haverá impossíveis. E Maria, depois disso, então, descansa com relação à palavra que veio a ela. Maria não fica perguntando, tá, mas e minha família? E meu futuro marido? O que eles vão pensar de mim? O que eles vão fazer? Maria, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Veja que paralelo a gente pode, por exemplo, traçar Maria com relação à primeira mãe de todos que nós lemos, que é Eva. Eva questiona. Eva muda a palavra de Deus nas suas falas. Eva não se submete à autoridade de Deus e ela quer ser como Deus. Agora, na mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, nós temos uma confissão que não se encontra em nenhum momento do Antigo Testamento. Os comentaristas também são muito assertivos ao observar isso, que ninguém diz, que se cumpra em mim a tua palavra. Geralmente, sempre quando Deus vinha até alguém, eles queriam sempre um sinal, queriam alguma promessa, queriam alguma coisa. Poucas vezes eles falavam assim, sim, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Maria dá um exemplo de fé inigualável. Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Mais uma vez, isso só pode também ser um sinal de um anúncio da vitória de Deus em fazer de uma mulher capaz de ter uma fé inigualável. Maria, sim, é uma mulher pela qual nós devemos não venerá-la, não exaltá-la, não colocar ela como uma pessoa maior, mas é uma mulher pela qual vocês, mulheres, deveriam se inspirar. Em um tempo onde muitas mulheres pregam que devemos ser independentes, que devem ser autônomas, o empoderamento feminino, aqui tem um exemplo de mulher que se submete às palavras do seu Deus, que se coloca como serva do seu Senhor e diz, que se cumpra em mim a tua palavra. Somente a Deus pode fazer uma obra dessa. Porque, como diz o texto, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas, ao mesmo tempo, não é só uma mensagem para vocês, mulheres, para vocês, homens também. Para que vocês entendam que essa é a postura adequada. O serviço, a postura de serviço a Deus também. Embora Lucas não vai trabalhar tanto com a questão de José, nós vemos José mais apresentado em Mateus. José também vai ser alguém que vai entender a palavra de Deus que se cumpriu na vida de Maria. E é através dessa família que nosso Senhor Jesus Cristo nasce, vem ao mundo e vem para a salvação de todos nós. Esse é um ponto muito importante nas nossas vidas, que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes, o que nós tendemos a fazer é justamente a dúvida. E o que eu quero mostrar a partir dessa narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia quer nos mostrar aqui, é que esse rei já venceu. Ele chegou. Foi através de uma mulher que se fez serva, disposta a servir ao seu Deus. Que muitos talvez não a escolheriam para ser a grande portadora do rei do universo. Mas que foi o que Deus escolheu. E o que Lucas quer ao nós vermos esse texto é que nós tenhamos a mesma postura que Maria. Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E aqui não estou falando de promessas, planos e coisas mais, mas é que quando a palavra de Deus vier para cada circunstância da sua vida, seja ela a mais em glória ou a mais gloriosa da sua vida, você se lembre que o anúncio de vitória sobre do seu Salvador prevalece também sobre como autoridade na sua vida. Você entender essa mensagem de que Jesus veio através de uma virgem, não é só simplesmente para você se lembrar no Natal, cantar músicas bonitinhas, o meu Salvador veio.
É para que você entenda que Jesus Cristo veio para cumprir o plano do nosso Deus. Para que você creia que Ele é o Rei agora que está reinando eternamente já. É que Ele tem palavras também para a sua vida, reveladas aqui nas Escrituras, pela qual você deve esmerar, desejar, compreender cada vez mais. Não para você ficar examinando e falar, Senhor, isso vale, isso não vale. Porque o tempo inteiro, como eu sempre quero mostrar nessa série, o Senhor veio para alcançar perdidos. Perdidos querem palavras de orientação que a salvem da sua perdição. O Senhor veio para resgatar aqueles que muitas vezes nós os condenamos. E eles foram salvos. Esse Rei veio para que justamente se cumpra aquilo que está no Salmo 45. Se você observa nesse Salmo, e eu quero terminar com ele, é um Salmo que mostra justamente o entrelaçamento desse rei com a sua noiva. É um cântico justamente em que a noiva mostra e exalta a beleza e a formosura e a graça do seu rei. Esse é um cântico em que nós, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, cantaremos a Ele. É um cântico em que nós vamos justamente dizer, olha, veja, inclina-se perante esse Senhor, se submeta a esse Senhor, se curve a esse Senhor. E ao mesmo tempo nós vamos ser tidos como formosos. A noiva do Senhor Jesus Cristo vai estar celebrando isso. Para que nós entendamos cada vez mais que Cristo venceu, o Rei venceu sobre todas as coisas. E as suas promessas não falharam, e não vão falhar. A palavra de Deus não falha, e não vai falhar. E o que se espera é, Senhor, está aqui os seus servos, cumpra a sua palavra em nossa vida. Que cada vez mais essa igreja, cada um de nós, tenhamos essa postura diante do nosso Deus. Que entendamos que muitas vezes, nem sempre vai sair como a gente espera, como a gente deseja. Muitas vezes, obedecer a Deus vai nos colocar em posições ruins na sociedade. Muitas vezes vai nos afastar de pessoas. Muitas vezes vai nos fazer perder aquilo que gostávamos muito. Mas nada vai se comparar a se chegar diante de Deus e Ele dizer, muito favorecido você. Encontrei graça em sua vida. Foi achado graça na sua vida. Foi achado a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Que isso nos motive, que esse anúncio de vitória seja muito maior do que qualquer vitória pessoal nossa, do que qualquer vitória que tenhamos aí no mundo. Esse é o anúncio maior, mais especial, pela qual nós temos que nos apegar diariamente. O Rei veio, e veio para salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tua obra de salvação, pela vida de Maria, também, mulher importante na história da redenção, que muitas vezes nós as desprezamos por causa do que as pessoas a veem, mas que o Senhor as fez favorecida diante de Ti, fez importante na história da redenção. Nós confiamos não em Maria, não na capacidade dela, mas confiamos no Espírito do Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, que foi capaz de esculpir a fé de Maria, que é também capaz de esculpir a nossa fé para que de fato nos coloquemos como ela aqui. Senhor, cumpra em nós a Tua palavra. Nós estamos aqui como Seus servos. Nos ajude a entender que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo excede a qualquer maior de todos os anúncios de vitórias que poderíamos ter aqui nessa terra. Nós estamos e fazemos parte de um reinado, de um povo, de um rei que já triunfou sobre a história, que já venceu, que está reinando e já está cumprindo aquilo que o Senhor prometeu lá, milhares de anos atrás a Maria. Ele prevaleceu sobre a morte, prevaleceu sobre todas as questões, prevaleceu sobre o pecado. Nos ajude, ó Deus, a confiar mais na Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A confiar que para o Senhor não há impossíveis. Muitas vezes nós colocamos impossíveis para abandonar
coisas impossíveis para abandonar a nossa vida de pecado. Colocamos barreiras, colocamos empecilhos, mas a tua obra nos mostra que o Senhor fez o impossível, que é transformar corações de pedra em corações de carne, em trazer pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, de novo a restauração e a comunhão com o Senhor, através desse Rei. Nos ajude a confiar mais nessa palavra, Pai. Nos ajude a apropriar mais da tua palavra, viver mais por fé e menos pelo nosso entendimento. A entender que a fé permeia todas as áreas da nossa vida. Que esse Rei reina sobre todas as áreas da nossa vida. E de que Ele é o único que deve ser adorado através das nossas vidas, através dessa igreja. Essa é a nossa oração. Confiados única e exclusivamente nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora